Antes de falar a respeito da história do Lean Manufacturing, eu vou falar de tipos de produção que antecedem o Lean. O primeiro tipo é a produção artesanal, onde suas principais características são oficinas coletivas, onde todas as operações são realizadas no mesmo local, o processo é feito por tentativas e ajustes, a relação entre mestre e aprendiz e antecede o período pré-industrial. Na minha experiência profissional, eu já estive numa empresa onde o produto era feito com chapas de aço grossas e muita solda, então era realizada uma montagem e tinha muito dessas duas características aqui, ó. Essas chapas grossas já eram cortadas num processo anterior, porém quando iria montar ela no produto, não encaixava. Então os operadores tinham que pegar uma trena, fazer a medição, marcar, realizar o corte, tentar novamente para colocar no produto. Se não desse, tinha que fazer nova medição, realizar o corte, o ajuste na chapa que era preciso, colocava, quando desse certo, realizava a solda, fazia a solda, beleza. Então, é um processo onde tem muito retrabalho, tem essa dificuldade de ter que fazer a medição, isso altera o tempo de ciclo, você não sabe quanto tempo vai levar para finalizar o processo, pois esse trabalho é difícil estar mensurando. E essa relação mestre e aprendiz ainda existe muito nas empresas. O que seria um mestre? O mestre adquiriu experiências com anos de realização daquele processo e ele vai passando para o aprendiz, onde tem que aprender para conseguir ter o mesmo nível de produtividade. E qual que é o problema dessa relação mestre e aprendiz? O como montar o processo que o mestre adquiriu durante anos, na verdade, são decisões que ele deve tomar na linha de produção. E isso deve ser evitado ao máximo. O processo já tem que estar definido o como fazer e não ser decidido na linha de produção. E aí, na sua empresa ainda tem alguma dessas características no seu fluxo produtivo? Acredito que possa ter, hein? A produção artesanal ela é cara, ela é lenta, tem muito retrabalho, pessoas extremamente especializadas, não tem padronização e além de uma peça ser diferente da outra. Então, para ter peças de reposição, era necessário ir para a oficina para fabricar a peça, o que dificultava o pós-venda. Após a produção artesanal, veio a Revolução Industrial. Os grandes nomes dessa revolução são Frederick Taylor, com a administração científica, e Henry Ford, com a produção em massa. As principais características da produção em massa que esses dois grandes nomes trouxeram foram a divisão de tarefas, o tempo de ciclo e a função repetitiva, que seria o Taylorismo ou a administração científica que trouxe esses conceitos, e o Fordismo ou a produção em massa, que trouxe os conceitos de produção em linha e padronização. A grande sacada da produção em massa e que tornou viável esse tipo de produção é o conceito de intercambiabilidade, onde cada peça tem uma tolerância para ser produzida e que na hora da montagem, cada peça de um tipo se encaixa com a peça de destino. Por exemplo, numa chapa onde tem um furo para montagem de um parafuso, ao invés de fazer o furo exatamente no diâmetro do parafuso, ele é feito levemente ovalado, ficou exagerado, mas seria esse o conceito, para evitar os ajustes, os retrabalhos na linha de produção, evitando assim as paradas de linha, o que iria acabar com a produção em massa. E aí, na sua empresa tem essas características da produção em massa? Por exemplo, a divisão de tarefas, separado os tipos de processo por operador? Tem o tempo de ciclo, é calculado o tempo de ciclo? Você sabe quanto tempo leva para a realização de cada processo? Tem a função repetitiva, sempre fazendo a mesma coisa? Tem a produção em linha? É padronizado os processos? A forma de montar é padronizada? Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou contar a respeito da história do Lean. Então, vejo você lá.